Olá pessoal do quarto ano, galerinha, Artiseb quarto ano massa, como estão vocês? Hoje vamos ter uma aula de revisão de algoritmo da divisão. Então vamos lá, minha gente, vem comigo. Então, gente, vamos lá para fazer a primeira divisão. Eu tenho R$68 para dividir entre duas crianças. Eu vou utilizar o dinheirinho aqui, que eu mesma fabriquei. Eu tenho 6 cédulas. De R$10, ou seja, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu tenho essas 6 cédulas, que quer dizer que tem R$60. E 8 moedinhas de R$1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 moedinhas de R$1. Então, eu tenho que distribuir, eu tenho que repartir, na verdade, esse dinheiro entre essas duas crianças. Então, eu vou começar fazendo desse jeito. Olha só. Dando uma para cada uma até que acabe. Então, ficaram 3 cédulas de R$10, que eu já botei aqui o número 3. 3 na dezena. 3 vezes 2 é igual a 6. 6 menos 6 é igual a 0, né? Então, eu desenhei aqui para cada criança 3 cédulas de R$10. Vamos para o outro passo. Agora, eu tenho as moedas de R$1. Eu tenho 8 moedinhas de R$1, tá? Tá bem aqui, tá vendo, gente? Então, tenho essas 8 moedinhas e tenho que distribuir também para essas crianças, já que são R$68. Então, vou botando de uma em uma até que eles tenham a mesma quantidade de moedinha. Deu 4 moedas para cada um. Então, já desenhei aqui as 4 moedinhas para cada um. No total, deu R$34. Agora, eu vou conferir. 4 vezes 2 é igual a 8. Eu tinha 8 moedas, distribuí as 8 moedas, fiquei com quantas moedas? Fiquei com 0, não fiquei com nenhuma moeda. Então, cada criança dessa ficou com R$34. Vamos ao próximo exemplo? Agora eu tenho R$37 para dividir entre duas crianças. Vou novamente usar o dinheirinho, né? Eu tenho 3 cédulas de R$10 para dividir agora. Vou dividindo aqui. Uma cédula para um, uma cédula para outro. Sobrou uma cédula de R$10 que eu não posso dar só para um. Eu vou ter que trocar essa cédula de R$10 por 10 moedas de R$1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, já troquei a cédula de R$10 por 10 moedinhas de R$1 que eu vou deixar aqui para depois eu usar. Então, quantas cédulas de R$10 eu usei aqui, minha gente? Eu usei uma cédula de R$10 para cada criança. Então, eu vou botar aqui na dezena o número 1. Eu comecei com 3 cédulas, que quer dizer R$30, 3 dezenas, e dividi por 2, que são as duas crianças, e ficou uma cédula de R$10 para cada uma. Então, esse 1 eu vou botar aqui na dezena e vou desenhar uma cédula para cada criança. Uma cédula de R$10 para cada uma criança, porque cada uma ficou com uma cédula. Agora, eu vou fazer a multiplicação para a gente saber se de fato está certo. 2 vezes 1 dá 2. Boto 2 aqui embaixo do 3 e faço a subtração. 3 menos 2 dá 1. 3 menos 2 dá 1. Então, eu poderia aqui dizer, posso dividir 1 por 2, gente? Não posso, né? Então, eu vou abaixar o número 7 e botar aqui junto do 1.
Então, tem um número aqui, 17. Lembra que eu peguei aquela cédula de R$10 e troquei por moedinhas de R$1? Então, eles estão aqui, mas eu preciso de mais 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, agora eu tenho 17 moedas de R$1 para dividir entre as duas crianças que estão aqui. Vou dar uma moedinha para cada uma e tem que ser exato. As duas têm que ter a mesma quantidade de moedas. Sobrou ainda uma moedinha e eu não posso dar para um e não dar para o outro. Então, nós temos aqui 8 moedinhas para cada um. Então, 17 dividido por 2 vai dar 8, que eu boto aqui na ordem das unidades. E eu também vou desenhar 8 moedas para cada um. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Desenhei já as 8 moedas que ficaram para cada uma das crianças. Agora vamos conferir. 8 vezes 2 dá 16. Ponho 16 debaixo do 17 e faço a subtração. 7 menos 6, 1. 1 menos 1, 0. Teve sobra aqui, que foi aquela moedinha que não deu para dividir para os dois. Então, sobrou 1. Então, o resto é 1. Então, cada criança dessa recebeu R$18 e de resto sobrou uma moeda de R$1. Pronto, minha gente? Vamos para o nosso próximo exemplo. No exemplo 3, que vocês estão vendo aqui, eu tenho 312 para dividir por 3. Agora são 3 crianças, olha aqui. Então, são essas 3 crianças aqui que eu tenho que dividir R$312. Eu tenho 3 cédulas de R$100, uma cédula de R$10 e 2 moedas de R$1, que no total dá R$312, que eu agora vou dividir entre essas 3 crianças que vocês estão vendo aqui. Vamos lá começar pelos R$300, que está aqui na centena. 3 centenas quer dizer 300. Então, vou dar uma cédula para cada um. Distribuir as cédulas de R$100. Quantas cédulas ficou para cada um? Uma cédula, não é isso? Então, se eu começo da esquerda para a direita, primeiro eu estou dividindo a centena, então quando eu for colocar aqui no quociente, eu também tenho que botar na posição de centena. Foi uma cédula, então eu tenho que colocar aqui o número 1. Uma cédula. Agora eu vou desenhar essa cédula que eu distribuí, que eu reparti para cada criança. Então, cada criança ficou com uma cédula de R$100. Vamos agora multiplicar. 3 vezes 1 é igual a 3. Repito 3 aqui e faço a subtração. 3 menos 3 é igual a 0. Não sobrou nenhuma cédula de R$100. Eu tenho agora o número 1, que está logo ao lado do número 3, que eu tenho que abaixar esse número aqui. E tenho o número 1. Gente, eu poderia fazer assim, 1 dividido por 3, colocar o 0 aqui, né? Mas só que a gente não precisa fazer isso. Então, eu coloco logo na dezena, né? Que 1 está na posição de dezena. Aqui no quociente eu tenho que botar em posição de dezena. Às vezes algumas crianças se confundem na hora de fazer essa divisão, já que 1 é menor do que 3. Então, eu tenho que colocar um 0 aqui.
Ok, gente? Então, coloquei o 0 aqui e agora eu vou abaixar o 2. Fiquei com 12. Só que eu tenho uma cédula de R$10 e 2 moedas de R$1. Eu vou ter que trocar essa cédula de R$10 por 10 moedas de R$1 e juntar com essas daqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Com as duas que eu já tinha, ficaram 12 moedinhas, R$12, agora que eu vou distribuir entre essas 3 crianças. Eu prefiro fazer desse jeito, botando de uma em uma, porque vocês podem prestar atenção que cada uma vai ficar com a mesma quantidade. Ninguém vai ficar com mais nem com menos, tá bom? Pronto, já distribuí todas as moedas. Quantas moedas ficaram para cada criança? 2, 4 moedas para cada uma das crianças. Eu estou dividindo aqui nas unidades, né? Que é esse número 2 bem aqui, ó. Então, 12, que está aqui na unidade, eu também vou colocar no quociente na posição de unidade. Ficaram quantas moedas, gente? 4. Então, eu vou botar o 4 nessa posição aqui e vou desenhar 4 moedinhas para cada criança. Pronto, já desenhei. Agora vamos verificar se está tudo ok. 4 vezes 3 dá 12. Ponho aqui debaixo do 12 e faço uma subtração. 2 menos 2 é igual a 0. 1 menos 1 é igual a 0. Essa divisão deu exata. Cada criança terá R$104 que foi dividido, né? Aliás, 312 foi dividido entre as crianças e cada uma ficou com R$104. Aqui nós temos uma divisão exata porque no resto ficou 0. Então, gente, essa foi a nossa aula de divisão, do algoritmo da divisão, em que eu usei o dinheirinho para mostrar para vocês como é fácil fazer divisão. E eu acredito que vocês já estão fera agora, porque na aula passada eu fiz multiplicação e quem sabe multiplicação também sabe divisão, já que uma é o inverso da outra. Beijo, gente, até a nossa próxima aula.